Pronto, já está iniciada a gravação. Vou deixar a Stephanie colocar na tela. Uhum. Eu vou entrar pelo meu celular também, porque tem horas que eu posso ficar sem áudio. Então eu vou ficar de stand-by com o celular também. Tá certo. E é muito bom a gente poder ter uma reunião online, né? Porque imagina, essa hora da noite, a hora que tá todo mundo podendo fazer isso, e vocês estão lá em Camaçari e a gente aqui em Salvador. Então, É bom. às vezes, ter uma possibilidade online ajuda muito, né? Sim. Eu vou desligar meu microfone ou quer que eu introduza? Eu acho que seria interessante você introduzir um Ah, pouco sobre. deixa eu só confirmar, tá gravando. Tá. Então, Zayane também chegou, vocês conhecem ela, né? Boa noite. Então, a gente teve aquele momento da apresentação do projeto de conforto ambiental, especificamente, que foi apresentado pela professora Carolina Vieira, que ela desenvolveu durante um semestre inteiro com os alunos. Mas era um projeto bem voltado para a questão térmica, né? Aquela questão do telhado que deixa o ambiente quente, aberturas novas, é, uma, uma sugestão de ampliação com um camarim e um banheiro para deficiente. E opções de fachada diferente, e do lado de fora ela também inclui um pergolado, como se fosse uma varanda para facilitar a ventilação e o sombreamento das fachadas mais quentes. Vocês lembram disso, né? O que é esse projeto que a Stephanie vai apresentar? Foi em função da demanda que Cris me falou da possibilidade de uma etapa de uma primeira etapa de uma reforma mais básica para deixar a sede da APANE em bom funcionamento e que não necessariamente ia incorporar todas as sugestões de melhoria daquele projeto ideal, por conta possivelmente por conta de custos, né? E da possibilidade de agora está existindo, depois Cris confirma aí, seu Antônio, está existindo algum tipo de parceria para essa primeira etapa da reforma. Então a gente teve uma reunião, eu, Cris, Carol e Carolina, professora de conforto ambiental, e definimos o que seria a primeira etapa e o que seria uma segunda etapa ou uma etapa posterior. E nessa primeira etapa, a gente entendeu que tudo aquilo que precisava ser modificado para um bom funcionamento da sede já seria incluído. E aí é isso que a Stephanie vai apresentar, porque aí ela vai gerar plantas, pranchas de projeto. Eu acho que são 6, né, Stephanie? São 6 pranchas. 6 pranchas. Que a gente pode imprimir, montar um caderno, deixar na mão de vocês e quando chegar o recurso, vocês, ao contrário, vocês vão com o caderno embaixo do braço, mostrar o que vocês querem para quem tiver o recurso. E isso já é um agente de transformação. O projeto não é uma pessoa, mas o projeto ele pode ser um agente, né, de transformação. Então é nesse sentido que a gente enxerga o projeto no nosso grupo de pesquisa. Claro que vocês podem dar opinião, a gente pode fazer inclusive ajustes a partir dessa conversa de hoje, para mais ou para menos, e, e acompanhar esse processo de apresentação do projeto quando for necessário. E a forma com que a Stephanie trabalhou foi bem interessante, ela vai mostrar. O programa que ela usou, ele, além de fazer o desenho, ele ajuda a calcular a quantidade de material.
E isso também pode facilitar esse processo, essa ponte, né? Construção de pontes, né, Cris? Para conseguir os recursos. Você saber quanto de cimento. Não sei se vai chegar no nível do cimento, né, Stephanie? Mas quantidade de madeira, de piso, pelo menos o levantamento de quantidade básica do material que vocês vão precisar, tá bom? Então eu vou desligar meu microfone e vou também ser toda ouvidos aqui, porque a Stephanie está muito mais por dentro do que eu. A gente fez juntas, mas ela que mergulhou no processo. Eu agradeço, Stephanie, pelo seu cuidado e sua dedicação, tá? Eu posso começar? Pode sim. Boa noite, eu sou uma bolsista nova de Eliana, eu comecei agora no mês de agosto, e aí Eliana me passou esse bastão de ficar com o projeto de vocês, foi a primeira demanda que ela me passou, e eu participei daquela primeira reunião que estava com Carol, não sei se vocês lembram, e aí eu vi como é que estava o projeto antes, e aí, conversando com a Eliana, ela me passou essas demandas que precisariam ser ajustadas do projeto que Carol apresentou para vocês, para ser algo de uma viabilidade, a princípio agora, né, atual. O térreo, que continua praticamente a mesma coisa, lembrando que a gente, além disso, vai ter uma prancha de demolição e ampliação, porque tem algumas paredes aqui que foram solicitadas, não sei se foi solicitado ou foi sugerida demolir, e aí a ampliação ficou para esse lado, do mesmo jeito que estava anteriormente. A gente mantém o pergolado, o álcool só vai chegar a 6 para que ele seja viável. Preferimos manter o pergolado só desse lado da ampliação e não o frontal e o que fica nesse canto do fundo da cozinha, por conta de questões de viabilidade. Eliana me comentou que acho que a professora Rosana iria visitar para ver se tem como colocar um pergolado. Será que seria interessante mostrar as tabelas? Seria interessante mostrar o 3D. Pronto, eu acho que na prancha... vou mostrar o 3D. A fachada, como foi sugerido, a gente vai sugerir pintura à base de terra, e eu acho que vai ser a equipe de Maria Eduarda, que talvez possa ficar responsável por isso. Ai, que delícia. Com isso, no programa que eu uso, eu consigo contabilizar quantos metros cúbicos poderia precisar ser feito. Existe a tabela, que eu vou tentar achar aqui agora. Stephanie, além da tabela, você pode comentar assim o que ficou do projeto na primeira etapa, só para relembrar. O que ficou da primeira etapa, da etapa que Carol apresentou para essa, foi o pergolado, que a gente teve que realizar alguns ajustes. A ampliação se manteve igual, só com alguns ajustes de tamanho. E a abertura da porta para a saída. Uma coisa que mudou do projeto, que Carol apresentou, foi que a gente sugeriu reutilizar alguns cobogós que já estão nesta parede, na abertura que tem
na parede do fundo da saída, que fica perto do banheiro. Eu acho que no 3D vai conseguir visualizar melhor. Que seria no espaço que já existe, reposicionar novos cobogós que já existem. Ou seja, reutilizar algo que não seria um custo, seria algo que já já tem. De sugestão, também teve a posição da... Pode falar, Lê. Na verdade, gera custo sim, porque esses cobogós a gente não tem, né? Eu pensei que tinha. É porque, gente, é diferente uma pessoa que já conhece o lugar e a Stephanie tá vendo de longe. Fora, por foto. Então é só para lembrar que esses cobogós são realmente novos, tá? E eles vão ajudar a apoiar a calha. Só que tem alguma coisinha aí que tá mostrando como se tivesse uma viga em cima deles, pintadinha de terra, mas na verdade não tem. O cobogó, ele encosta ele é a última coisa, entendeu? De baixo para cima. Então depois a gente corrige isso. Sim. Como é do outro lado, né? Que bem igualzinho do outro lado. Ele é a última fileira, tá? Certo. Aí, como ele comentou, seriam para apoiar a nova calha, que aí entraria a parte de Jorge de captação de água de chuva, que a gente também vai sugerir a caixa d'água para captação, com filtro e outras coisas que... para ser algo viável, aproveitando uma meia parede que já é existente no local, tendo em vista para apoiar a caixa d'água, seria necessário só a construção de outra meia parede para conseguir apoiar e ela conseguir ficar, porque fazendo os cálculos pelo volume de água do local, o correto seria, o viável também, seria a gente sugerir uma caixa de 1.000 litros, para que suporte a quantidade de água da região. A cobertura se manteve a mesma desse lado, telhado de fibrocimento. A sugestão, me corrija se eu estiver errada, Lê. A sugestão é que essa ondulada seja trocada para um telhado de telha termoacústica tipo sanduíche. E a da ampliação também seria telhado de fibrocimento. Desculpa, como é essa cobertura? Ili que pode explicar melhor. Ela tem foto. De Carol. É aquela que a professora Carol apresentou para a gente na última reunião. Ela é uma cobertura parecida, ela é telha plana. Olhando para ela é uma telha ondulada, reta, plana. Só que ela tem camadas. Ela tem uma camada metálica em cima. Ela se chama sanduíche porque depois embaixo ela tem uma camada tipo uma lã de vidro. E embaixo da lã de vidro ela tem uma camada de acabamento, meio branco assim. Só é PS. Lã de vidro é se fosse outro material, porque tem várias telhas. Porém, essa telha tem um custo muito alto. Então, a Carolina estava fazendo orçamento de outras opções. Tá, isso que eu ia perguntar, saber o custo, né? As outras... Agora, dependendo de quem for o patrocinador, isso não é nada, tá? Não é, seu Antônio? Se for o prefeito... Porque esse patrocínio a gente
não tem nada sobre ele ainda. A gente Eu sei, eu tô brincando. Possibilidades, Eu né? tô brincando exatamente pra gente sonhar alto. Agora, claro, Carolina está fazendo orçamento com outras telhas, aí seria uma muito parecida com a que está hoje, só que na hora de aplicar, não pode ser do jeito que ela foi colocada. Ela foi colocada de forma incorreta. Por isso que fica soltando, Por isso né? que O fica ventinho, soltando. né? Aquela telha onduline, ela é considerada uma telha ecológica, a que está lá, porque o material é reciclado. Mas ela é quente. Muito. Mas o problema de abrir e fechar, de ficar soltando, é a forma de colocar. Eu tô aqui sem câmera, gente. Minha câmera caiu mesmo, não tô conseguindo retomar. Depois eu tenho que sair da sala e voltar. E aí, ela precisa ter sobreposição de uma telha para outra de 2 ondas. E lá a gente vê nitidamente que não tem nenhuma onda às vezes. Para aproveitar ao máximo. E além dessas 2 ondas, o manual da telha diz que a gente só pode usar o parafuso da mesma marca. É um kit da Onduline. E esse parafuso, ele abre o buraco e ele vem com um chapéuzinho nele, do mesmo material da telha, que tapa o furo. Então não é qualquer parafuso, entendeu? Entendi. E outra coisa, essa telha exige uma quantidade de madeira, de madeiramento embaixo para sustentar, maior do que a que está lá. Porque ela precisa de mais parafusos que o normal. Não é igual uma telha de fibrocimento, que é mais rígida, pode ter uma madeira de ripa aqui e outra bem longe. A Onduline, ela exige mais ou menos o dobro de madeira de uma dessas conhecidas, de fibrocimento, que são as mais antigas. Só que ali, do jeito que está hoje, está bem distante uma madeira da outra. E qual é o efeito final? A telha voa. Porque ela não está parafusada o suficiente. Então, eu tenho essa experiência prática de outro lugar que a gente usou essa telha. Ela ficou super bem presa. Desse jeito que eu tô falando. Porém, veio um vento que levou o telhado inteiro. Tipo assim, era pequeno, porque era só uma caixa d'água que tinha sido coberta, mais ou menos 5 metros quadrados. Mas aí, as madeiras dos pilares que sustentaram o telhado não estavam tão bem presas. Aí o que aconteceu? O vento levou os pilares e o telhado ficou intacto, de tão bem preso que estava, mas ele foi que nem uma asa delta. Sim. Porque era num lugar alto, assim. Então a gente tem, quando usa uma telha, a gente tem que necessariamente usar o manual da telha, né? Fazer como está sendo solicitado. Então é só para saber. Outra observação, Stephanie e Eliana, o telhado aqui, que é dessa telha de cimento, esse puxadinho aí, que chama de puxadinho, também tem pouco madeiramento. O Chocó, que trabalha em construção civil, que chamou a nossa atenção, que inclusive a madeira está assim, cedendo, sabe? Fazendo uma curva assim, porque é muito distante e precisava colocar e fazer. Então, precisa olhar com bastante cuidado esses telhados aí, até dessa parte que é curva, assim, aquelas ferragens também, algumas já estão, né, já cheias de ferrugem. Então, precisa ver se aguenta. Então, precisaria ter um olhar cuidadoso para isso, para essa estrutura, sabe? Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer... Isso. Inclusive, a professora Carolina convidou uma professora chamada Rosana, que Stephanie comentou, que ela é da área de estrutura. O ideal seria a presença dela lá para conhecer e dar esse parecer, tipo um laudo técnico, né? Porque não adianta comprar telha nova para botar numa estrutura velha e que não está,
não tá em bom estado. Então, vou pedir para a Stephanie anotar para a gente incluir essa telha, esse telhado do puxadinho na reforma da primeira etapa, Uhum. tá? E aí, Cris, a gente vai precisar marcar essa visita da professora Rosana aí. Tá certo. Pronto. Então, se puder continuar. Já que a gente está no tema telhado, eu acho interessante já ir para o pergolado. Porque para que isso não aconteça, de alguma telha voar ou de alguma telha se desprender, a gente se atentou muito nessa questão quando a gente colocou essa cobertura no pergolado. A gente sugeriu a telha translúcida em PVC, mas isso pode ser alterado. A gente pegou como referência a marca da Fortileve, que aí ela diz a questão de recobrimento entre uma telha e outra. Ela diz o quanto que tem de ter de recobrimento tanto na longitudinal quanto na lateral da telha, para que ela fique bem fixa. Por exemplo, na longitudinal, ela precisa de 20 centímetros, na lateral ela precisa de 10, para que ela fique bem encaixada e não aconteça isso. Se vocês podem perceber por aqui, vendo a questão de orçamento, isso pode ser mudado, a gente não bateu o martelo, vai ser essa, pode ser alterado. E também tem uma questão, porque esse pergolado, se ele não tiver telha, vai molhar, né? Sim. Então, a gente achou que seria mais interessante que fosse quase que uma ampliação, né? A varanda coberta, só que ela é uma coberta de uma forma mais leve. Então, se não tivesse a telha, a gente teria mais madeiramento para dar o aspecto de pergolado. Todo mundo sabe o que é pergolado, né? Sim, sim. Só que quando a gente coloca a telha, a gente fez a redução ao mínimo de madeiramento possível. Então, ele não vai ficar com aquele aspecto do pergolado, mas ele vai sustentar a telha. Uhum. E aí, a gente tem como referência o restaurante de Dona Linda. Uhum. Aquela foto que a gente tem, que a gente vê de baixo para cima, foi feito um pergolado, coberto com a telha translúcida, com o mínimo de madeiramento, que é só para sustentar a telha, mas embaixo eles colocaram uma esteira, tipo uma esteira. Assim. uma palha, né? Bonito. Que fica uma boa decoração. Uhum. Eliana, pode Stephanie, ver isso. quanto tem de largura esse pergolado? A largura ele ficou de. Deixa eu confirmar. Tudo bem, só curiosidade. Ele ficou com 4 metros de largura. A mesma largura que tem a ampliação, a gente fez a largura do pergolado. E a ampliação, lá é um banheiro e um camarim. Tipo um camarim. Uhum. E o motivo dos 4 metros, Stephanie, explica para eles qual foi o motivo do 4 metros de limite. Tanto porque a gente encontra madeiras que vencem esse vão de 4 metros, comercializadas, que a gente não precisaria ter recortes. Uhum. A gente usaria a peça inteira. Uhum. Foi uma coisa que a Eliana me pediu muito, que não tivesse nada de corte, que eu conseguisse aproveitar ao máximo. Até mesmo no telhado do pergolado, que eu vou apresentar, deixa eu mostrar ele. Foi sugerido 2 tamanhos de telhas para a gente não ter isso de cortar nenhuma. Que é uma maior, de 3,5 metros, se eu não me engano, e a menor, que é de 2,10. Uhum. Tamanhos comercializados.
para que a gente não perca nenhuma e tenha recortes. Entendi. E aqui na planta a gente consegue ver essa questão do recobrimento entre uma telha e outra, tanto de 20 centímetros no sentido longitudinal e 10 centímetros na lateral. Entendi. Mostrar a fachada. As plantas de fachada são mais para traduzir o que tem em cada fachada, mostrando que, sem bater o martelo ainda, qual é a cobertura onde é a telha ondulada, a calha metálica, que a pintura é a base de terra. E aqueles Tanto questão da temperatura, né? para ter circulação de ar. E esse diâmetro é o suficiente para esse ar quente sair? Tinha muito cru. Eu creio que sim, pela quantidade. Eu gosto Mas, se for necessário, isso pode ser aumentado. Esses tubos de ventilação vão ser encaixados na própria parede, né? Aí eles estão calculados a quantidade e tudo direitinho? Uhum. Tá. São tubos de diâmetro comercializável também. Tá. Eles vão ajudar na saída do ar quente, sem interferir muito na iluminação do palco. Porque a gente tinha essa preocupação de não abrir muitas aberturas no fundo do palco, porque ele também é parede de projeção, né? Sim. Parede de cenário. Então, de repente, nessa primeira etapa, se esse efeito do ar quente já resolver bastante, a proposta original de Carolina, que ia ter muita abertura. Então, a gente vai experimentando até que ponto precisa, né, de todas as aberturas, principalmente nesse fundo, para preservar a possibilidade de iluminação. Nessa fachada também, a gente sugeriu essas aberturas na cozinha, para a questão de iluminação e saída de ar quente, fogão e de outras coisas, que também serviriam de iluminação. Stephanie, deixa eu só fazer uma pergunta, desculpa, que eu cheguei atrasada, me perdoe. Mas a orientação que está no prédio, desculpa, não estou relacionando, pessoal, só para eu me lembrar. Essa fachada é qual? Stephanie, quando você falar de fachadas, vai falando assim, qual é a fachada norte, qual é a sul. Isso. Que a gente entende melhor. Assim, os arquitetos aqui, vão entender melhor. Eu falo fundo, frente, da direita e da esquerda. Esse é o fundo. Vamos dizer que ela é a do fundo. Essa é a do fundo. Essa do fundo, ela equivale à fachada norte. É um pouquinho inclinado o norte. É tipo, se não me engano, é nordeste. Não, noroeste. A fachada onde tem o pergolado é a da melhor ventilação, que é a nordeste. Onde vai ter o camarim, onde vai ter o novo banheiro. Ali onde tem, que vai ser um pergolado, uma varanda, na verdade, né? Vai ser a melhor ventilação. Nordeste. É a nordeste ou a noroeste? Nordeste. A melhor é nordeste, que é a varanda. E essa que a gente está vendo agora, que é a do fundo, é noroeste. Tá, perfeito. Tá. Isso na minha memória, tá? Mas Stephanie tem isso em algum lugar na planta baixa registrada. Gente, eu tô sem câmera porque
Caiu minha câmera, eu não tô conseguindo botar ela de volta. Já saí, já voltei, mas tô aqui. Aqui a gente consegue mostrar A sensação que eu tenho é que aqui no projeto parece que é maior do que a gente tem lá. Mas, ô Cris, quando a gente tá ali na mandala de ervas e olha para esse paredão, ele é enorme. Lembra? Não, eu nunca prestei muita atenção. Na sensação mesmo, né? Nunca medi assim. Agora cresceu com essa ampliação, né? Que tá aqui à esquerda. Ele vai crescer. Agora, eu não entendi porque que ele também não tá pintadinho com a tinta à base de terra. Pode? Eu faço isso rapidinho amanhã. Tá bom. Porque não faz assim, pra fazer o sentido, né? Pode até ter uma tonalidade diferente, se quiser, mas ainda com a tinta igual a outra. Né? Nossa, Vai precisar ter reboco, viu, gente? Sim, sim. Ô, Eliana, tem um cara aí que eu sigo, ele tem umas coisas tão lindas, uns grafites, assim, uns desenhos à base de tintas naturais, tintas de terra maravilhosos. Já fiquei imaginando. Pega esse perfil do Instagram que você segue e manda pra Duda. Tá. Manda pra gente, né? Aí, Duda, eu acho que vai se inspirar também, porque a gente tá com essa ideia, né? Desse ano, com recursos de baixo custo, né? Sim. Desenvolver um projeto ali, assim, essa fachada. Como a gente entrou no tema parede, né? Eu entrei na tabela de acabamento de parede, onde a gente tem tudo contabilizado em área. O que precisaria? Por exemplo, já está tudo. Isso aqui de pintura branca queria mudar, né? Ele ia sair. Mas quanto de alvenaria preciso, quanto de chapisco, massa corrida. E as paredes, elas estão divididas por ambiente. Por exemplo, as paredes que já são existentes, que são as externas, separadas das internas para ter uma dimensão de quanto queria precisar. Outra coisa, deixa eu abrir as outras tabelas. Todos os ambientes também estão nomeados com seus espaços, suas áreas e o material do piso. O que Eu ia perguntar se vocês chegaram a pensar em alguma coisa de piso, no princípio. É isso, foi até uma dúvida que eu trouxe para a Eliana na nossa última reunião. O que seria feito? Se seria uma recuperação, se iria colocar algum piso. E aí ela que nós não conversamos sobre isso ainda, né, Cris? Não. Então, assim, a gente, com o nosso olhar, pensou na hipótese de todos os ambientes molhados, tipo, os banheiros já colocou o piso, né? Os pequenos. Aí o banheiro novo colocaria piso cerâmico. A cozinha colocaria piso cerâmico. E o camarim também. Agora, os salões internos que hoje tem aquele cimentado, a gente imaginou recuperar o contrapiso e, de repente, colocar Aí eu vou pedir ajuda a Lídice e Daiane, que são experientes em obra aí, e também o seu Antônio, a sugerir um piso inteiriço, né? Tipo um cimento queimado, algo assim.
E que É possa, lindo. de repente, usar uma cera, se for o caso. Não sei como é que está se usando hoje como opção, porque mudaria demais se a gente colocasse o piso cerâmico. E não combina com Com um galpão como ele é hoje. eu acho que seria bem bonito. Agora, Eliana precisa de um profissional especializado, né? Com certeza. Para não rachar e não acontecer o Essa que é a falaram. maior dificuldade, assim. Não sei, a gente teria que pesquisar aqui na comunidade esse profissional, porque, assim, a experiência que eu tenho com outras pessoas em São Paulo, né? Uma amiga minha que tinha um espaço lá também, ela gastou um dinheirão, porque chamou profissionais que não sabiam fazer, porque era um saber antigo, e com essa coisa da chegada dos pisos, as pessoas não passaram o seu saber, entendeu? Aí as pessoas se especializaram em colocação de piso, e esqueceram que tinha antes, que era tão legal, todas as casas eram assim, né? Cimento queimado, que era mais barato, não tinha essa coisa de piso. E esse saber antigo foi se perdendo, não foi passado. Então é difícil achar um profissional que saiba fazer um cimento queimado, que é maravilhoso. Dá para fazer uns desenhos no chão, os mosaicos assim, maravilhosos, assim. E tem tudo a ver com o que a gente pensa da associação, né? Ficaria Isso. lindo essa pintura de terra, assim. Nossa, ficaria show de bola. A gente pode conversar com o Oscar, que é um bioconstrutor conhecido nosso, que ele trabalha com arquitetura de terra e ele tem experiência com piso também, piso, parede, construção, tudo. E ele pode ter alguma indicação. E o que eu sei, assim, de experiência, é que para garantir a não rachadura é de tantos em tantos metros, dependendo de qual piso, ter uma junta de dilatação, que pode ser um filete. Né? Esse filete pode ser de. Já existe tem filete duas de coisas materiais aí. diferentes, né? E se não for um filete comprado, tipo um filete de metal ou de plástico, pode ser até o uso de pastilha, né? Ou cerâmica, ou mosaico, nesses grandes quadrados, né? Que seriam. O cimento queimado aconteceria dentro dos quadrados. E aí ele tem menos chance de rachar. Entendi. Não é isso, Liz? Perfeito. Eu acho assim, tem duas coisas aí. Eu acho que Cristina não está errada nessa colocação dela sobre uma boa execução de cimento queimado. Apesar de ser uma técnica que aparentemente é simples, realmente, ela é bem sofisticada no sentido de que as pessoas que fazem e executam essa técnica muito bem, normalmente cobram por isso muito bem também, porque muito do cimento queimado que a gente conhece, que a gente vê, a pessoa fez cimento queimado, dura muito pouco tempo e estraga muito fácil, porque não sabe fazer os acabamentos da melhor forma possível do cimento queimado, né? Então, essa colocação de Cristina não é errada, é uma técnica que, com o passar do tempo, com a existência como é que chama, do piso cerâmico, ela foi se perdendo um pouco do ponto de vista do acabamento do piso, porque o piso cimento queimado em si, ele tem tipo um polimento que acontece para ele ficar daquele jeito. Tipo como tem o Cadillac, né? Ele tem um polimento para o acabamento dele ficar bom e tem uma resistência maior. Então, a forma dele ser feita, muitas vezes fazem pessoal, eu sei fazer cimento queimado, que aparentemente é uma coisa prática e simples, e acaba que o acabamento, pensando no ponto de vista do PI, né, assim, da resistência do cimento queimado para o trânsito de muitas pessoas, considerando que é uma associação, então tem um trânsito, tem que ter pensando nessa carga ser mais elevada do que de um uso residencial, né? Então, assim, nesse sentido, ela não está errada. Então, teríamos que encontrar uma pessoa que saiba fazer bem cimento queimado, mas que possa fazer por um preço acessível, de uma forma acessível para a sociedade, né, Eliana? Mas isso eu acho que a gente consegue, enquanto projetista, articular com esse pessoal de mão de obra. Mas é isso, precisa encontrar uma mão de obra mesmo qualificada, porque é um piso hoje que tem poucas pessoas que fazem bem. Isso está certo.
Outra coisa que você comentou aí sobre junta de dilatação e sobre a ideia de botar a inserção de outros pisos, uma coisa muito interessante que a gente fez numa casa que nós temos lá, um coletivo de colegas que a gente tem em Porto de Sauípe, que foi para fazer testes de materiais sustentáveis. A gente comprou caixas de pastilhas sortidas, que às vezes essas lojas têm, como é que se diz? Ferreira Costa, enfim, lojas como essas têm, às vezes, caixas com sortidas, que são restos dos vidrotis que às vezes caem, despencam, né, das placas inteiriças e ficam aquelas pastilhas sortidas. A gente pegou esses vidrotis, pastilhas sortidas, e aí a gente fez uma separação por cores, comprou uma caixa, eu acho, só. Mas lá precisaria um pouquinho mais, mas é barato, assim, aí compramos uma caixinha, assim, de sortidas, fizemos uma separação por cores, criamos uma mandala, e fizemos um trabalho muito lindo, assim, realmente. Então, acho que com a equipe dessa aí de desenho, dá para fazer vários trabalhos criativos interessantes, assim, de inserção no piso, que atue mesmo, como você... Manda uma foto. Lindíssimo. Depois, Lid, se você manda uma foto pra gente. Eu já imaginei, mas vai ficar lindo. É maravilhoso. E Daiane comentou aqui no chat que ela usa a própria madeira como junta de dilatação, uma ripa dessas mais simples, né? Que é a menor de todas, né, Stephanie? 3x3? Não, tem menores. 1,5 por 1,5. Coloquei Stephanie para pesquisar. Tem uma instituição em São Paulo chamada Associação Oca. E ela tem uma arquitetura de uma oca mesmo, porque era na aldeia de Carapicuíba, lá, onde tinha os indígenas, jesuítas. Tá? E o piso lá é de cimento queimado. E tem uma grande circulação de pessoas, mas é isso, né? Um bom profissional. E aí ela fez uma brincadeira com diferentes cores, assim, os mosaicos também. E aí tem essa madeirinha mesmo, que separa, forma os desenhos, assim. Eu não sabia, achava que era só para ficar bonito, mas tem uma função. Aproveita a função e acrescenta a estética. Ó, eu tô aqui com a professora Tereza, acabou de chegar. Oi! Oi! Eu vou pedir para a Stephanie colocar na tela o 3D, só para a Tereza saber que ela vai entrar também no projeto para transformar a associação de Coqueiro de Monte Gordo uma referência em projeto de baixo impacto ambiental. Beleza, tá legal. Aos poucos, vamos aos poucos e vamos longe. 30 horas. Então, Teca, aí é o 3D que a Stephanie está apresentando hoje o projeto. É uma associação de 40 anos, você vai saber, vai conhecer lá. E, por enquanto, a primeira etapa da reforma é só para manter ela, fazer uma manutenção, né, Cris? Né, seu Antônio? Sim. Exatamente. Porque ela nem está com manutenção ainda. Só que o Jorge está chegando para também contribuir com o projeto da hidrossanitária e também já inclui a captação de água de chuva. A Tereza pode ajudar nisso. Exatamente. E aí, se quiser falar alguma coisa, Teca. Aí, e também Eu queria saber se Stephanie vai mostrando. vocês registraram todas as imagens de como está hoje o estado dela? Sim, temos muitas fotos, né, Cris? Pronto, é bom registrar assim, de forma sistematizada para ter o antes e o depois de vários ângulos. Tá. Pode continuar, Stephanie.
Não está ainda feito, mas quando for para entregar para a comunidade, a gente vai ter o que a gente chama de planta falada, que é uma planta que vai ser para melhor entendimento da comunidade, com uma linguagem mais fácil. Mas, além disso, a gente tem as tabelas de janelas e portas. Não são todas que vão ser trocadas, porque vão, por exemplo, algumas portas e janelas vão permanecer, e algumas vão ser trocadas. Gente, vai ser difícil para me achar. Deixa eu pesquisar. É tão bem. Mas aqui, achei. Por exemplo, essa J1, que é a sigla da janela, não são novas janelas. E aí, na tabela, vai mostrar qual é a altura, a largura, a dimensão e qual é a descrição dessa janela para, na hora que for comprar, já saber o tamanho certinho. Por exemplo, vai ser sugerido a troca da porta da lateral. A porta também do fundo, né? Do fundo. Que na verdade é a outra lateral. O fundo é onde está isso rosa aqui. A outra lateral, que minha cabeça. Lateral direita é nordeste. Uhum. Como também a da lateral do pergolado também vai ser. Aí vai ter duas folhas assim? Essa porta lateral vai ter duas folhas assim? Sim, mas isso pode ser alterado, caso queira. E aí na tabela vão ter. Eu posso até acrescentar aqui na própria tabela o que é nova porta e o que é porta mantida. Eu acho que vai ser interessante ter essa informação. Sim, com certeza. Tem todos os códigos de todas as portas, as quantidades, a largura, a altura e a descrição. Por exemplo, nessa aqui é de 2 folhas. Ela tem 1,50 por altura de 2,10. Então, já sabe o tamanho certinho para na hora que for comprar. E a porta da frente aqui, aquele portãozão hoje? Até o princípio, momento, conversando com a Eliana, a gente tinha pensado em manter a mesma porta. Se eu me lembro, no projeto de Carol, acho que ela sugeriu trocar. Só que eu acho que conversando com a Eliana foi melhor manter. E em cima tem uma abertura. Cair aquela abertura, como é? Porque é tipo um portão aquilo, né? Uhum. No 3D dá para ver essa abertura. Olha, como já é muito quente o galpão, a gente não deve fechar. Eu não sei se quando chove molha. Tem outra do outro lado, na outra face oposta a essa, tem essa abertura também? Não. Teca, você vai precisar conhecer com detalhe. Mas precisava abrir aí em cima também. Eu sei. Carol fez o projeto para sair o ar de conforto. Nem que sejam pequenos buracos, assim, sabe? Fazendo Agora, tudo isso tem que ser telado. Eu preciso ir lá para dar meus palpites. Tereza, seu palpite já está desenhado. Tá vendo aí esses furinhos na parede? Eles não existem hoje. Eu não sei se o furinho pode ser tão próximo da borda, por uma questão de resistência aí, não sei. Tem que ver se ele tá com a distância boa ou precisa ser um pouco mais para baixo. Eu não acho que pode ser desse jeito, não, por causa da questão. Essa, provavelmente, é uma parede autoportante, né? E está segurando esse telhado no seu peso dele, sei lá. Então, estou achando assim que está fragilizando.
A Tá. gente tem que colocar de um outro jeito. E Mas são beleza. tubos de 100 milímetros. E que Carol sugeriu colocar eles um pouco mais profundo do que a espessura da parede e inclinados um pouco, se possível, para não entrar água. Então, Stephanie, Eu queria Mas só é falar uma coisa. Do ponto de vista do Vastu, eu sei que eu não contribuí com esse desenho nem nada, mas é só para falar. Sim, oi, Oi, meu bem, oi, Diego. Saudade de você. saudade também, querida. Do ponto de vista do Vastu, as aberturas norte, leste e topo são muito importantes para a entrada da energia vital. Isso é a arquitetura sutil, né? Mas, enfim, só para dar a minha contribuição. são importantes por, né, vários motivos. E é porque vocês não conhecem o projeto de conforto ambiental que a professora Carolina Vieira fez durante 4 meses com a turma de laboratório de conforto. Se vocês verem, vocês vão ver que a quantidade de aberturas é muito maior. Porém, como ainda vai existir um laudo estrutural e o custo de fazer todo o projeto previsto por ela é muito maior do que fazer uma primeira etapa, a gente está optando por uma primeira etapa, que é essa que está sendo apresentada, o que é essencial para a associação ter uma boa manutenção e recomeçar a ter o uso mais frequente. E aí, posteriormente, se for o caso, vai ter até um experimento, né? Porque com 50% mais ou menos do que foi previsto, que é o pergolado, essas aberturas de saída de calor, cobogós na cozinha, que também vai ajudar a saída de calor, que hoje é tudo fechado, cobogós do outro lado, mudança de porta, tudo isso pode ser que já faça um efeito. Mudança da telha, né? O plano B da telha. O plano A da telha, gente, era colocar uma termoacústica. E o plano B, Carol estava vendo se era possível a gente colocar uma manta embaixo de uma telha plana comum, né? Refazer o telhado com uma telha plana parecida com o que está lá hoje, só que incluir uma manta. Não precisa embaixo. mudar o formato do telhado. Não mudar vai mudar o do formato. telhado. Não precisa mudar o formato do telhado para isso. Não, ninguém pensou em nenhum momento mudar o formato do telhado, só para você ter essa informação também. Porque é a única coisa que a gente tem, né, Cris? De resgate da história da edificação. Ela tem 40 anos, ela era um galpão de coco, é uma comunidade que trabalhava o coco como matéria-prima para diversas coisas, entendeu? Então, tem Era a estrada do coco. Eita, agora você me deu uma ideia que eu preciso levar para a comunidade para ver se é viável. Eu acabei de ter uma ideia ligada a essa cultura do coco. Se for a mesma ideia de Carol, é por isso que estamos indo à Ilha de Maré sábado. Essa visita à Ilha de Maré no sábado, agora, é para conhecer o projeto da professora Climene, que está desenvolvendo há 20 anos um trabalho com comunidade de extensão. E lá eles têm uma fibra que não é de coco, mas é uma fibra vegetal. A gente pode fazer com a fibra de coco para deixar a identidade e a relação com a origem do projeto aí. Pois é, a mesma ideia de Carol. Então tá todo mundo alinhado. Só que aí a gente vai conhecer essa fibra de coco não, né? Essa fibra vegetal, como que eles estão fazendo placas acústicas. Eles já estão fabricando, então eles estão na frente da gente. Aí a gente vai conhecer o processo deles. E, de repente, a gente vai... E tem uma ideia que Carol entrou em contato com o professor da Universidade de Feira de Santana, é até bom que Daiane saiba, que é um engenheiro civil que trabalha com fibras vegetais e tem um laboratório que faz testes de resistência e de temperatura usando
diversos tipos de fibras junto com o cimento. E aí ele faz essas placas, que algumas são estruturais, outras são para forro de teto, né? E que eventualmente podem ser acústicas. Elas são acústicas quando, além da placa sendo feita com a fibra e o cimento, elas são furadas e elas são acrescentadas uma manta de fibra de vidro em cima. Por isso que eu me atrapalhei da fibra de vidro antes, porque é o que a gente vai ver sábado lá, tá? Então, a primeira etapa não tem condição de incluir isso, né? Porque senão a gente vai esperar quando para essa primeira etapa existir, né, Cris? Sim. Né, seu Antônio? Então, a primeira etapa é assim, pé no chão. Vamos fazer o quê? Apareceu uma verba, apareceu um patrocinador, apareceu um recurso, apareceu um edital. Conseguiu vamos dizer que consiga o processo de regularização do terreno, da sede, da propriedade. No dia seguinte entra no edital e faz a reforma. E já tem um projeto. É por aí que eu penso. Aí a gente vai ter uma segunda etapa, que pode ser uma melhoria, só que a primeira já fez muita diferença. E esse caminho da fibra teca é maravilhoso, porque tem a cultura do coco, tem o resíduo do coco em quantidade na região. E Carol estava tocando isso, conversando com o Cris, para ver se a gente consegue conhecer esse resíduo de perto. Né? E o professor lá de Feira de Santana, que daí Eu já tenho outras ideias. Eu tenho outras ideias com a questão da fibra. Melhor Mas são ainda, coisas que melhor a gente ainda. pode usar, que a gente pode ver como a comunidade pode desenvolver isso, porque eu sei que existe já esse material e outras pessoas fazem, fabricam, você pode encontrar. Então, dá para a gente pensar nisso também. Isso, perfeito. Então, mais cabeças, mais ideias. Mas aí a gente puxa para o chão, vamos fazer por etapas, porque quando Carol conversou com o professor engenheiro civil, ele falou assim: perfeito, eu faço o teste, basta me dar a fibra, eu faço o teste amanhã. Só que até poder criar, fazer as placas, testar, ver se vai cair na cabeça das pessoas, para falar de uma forma mais simples, né? Tipo, se ela vai ter resistência, se ela vai realmente funcionar e tudo, leva pelo menos 2 anos. E aí ele vai colocar um estudante de mestrado para fazer todo esse processo junto com ele. Então, essa aí já não, é uma coisa mais para frente, né? Mas, claro, a fibra de coco tem diversos usos. Inclusive, eu fiquei feliz em conhecer a história da fibra do coco em Monte Gordo. Que teve uma época, quando se iniciou o polo industrial, tinha uma fábrica, eu não sei de qual veículo era, se era Volkswagen, acho que era Volkswagen, não sei se o seu Antônio lembra. Foi um daqueles senhores que contou essa história pra gente lá no dia, e que o município investiu, construiu um galpão para beneficiamento do coco, e a fibra era usada para fornecer o estofamento para colocar nesses carros dessa fábrica no polo industrial. E isso foi o início da utilização da fibra, provavelmente na década de 70, na implantação do polo industrial. Só que isso não continuou, porque a fábrica faliu. Quando ela faliu, todo o beneficiamento, todo o trabalho que tinha sido feito de treinamento com a comunidade de uso da fibra também faliu junto. Né? E aí a comunidade teve que mudar de ramo de trabalho, mas ainda com o coco. Então vieram as cocadeiras de Monte Gordo, que até hoje
atuam em todas as praias do litoral norte, se organizaram numa cooperativa. Então a história, né, é vinculada com a matéria-prima. Tem essa... O que tem no lugar faz toda a diferença, né, Cris? É a identidade, É né? a identidade. E soubemos também por um historiador jovem, Lucas, que nem o coqueiro é nativo de lá. Foi todo plantado. Não sei se foi na época das Seis Marias, ou se foi depois, porque ele contou a história. Lucas sabe, ele contou a história desde a capitania hereditária, desde É a pesquisa do Diego Acopque, desde a chegada lá do Garcia Dávila até os dias de hoje, a gente conseguiu ouvir uma oficina sobre saberes locais, viu, Tereza? Que a gente ficou encantada com a história contada por um dos mais jovens da comunidade. Então, o que eu consegui passar aqui agora foi um pouco do que ele disse. Ele falou até porquê do nome Monte Gordo. Existem várias versões. Várias versões. Mas os coqueiros estão lá até hoje. Mas existia mais coqueiros antes do que hoje, inclusive. Aí a gente ouvia a história pela voz das cocadeiras. Né? Inclusive, a própria sede da associação, o terreno na frente, hoje é um campo de futebol. Antes era um coqueiral. Tudo que pertencia àqueles agricultores, ali, que fica beirando aqui, a BA-512, toda aquela frente era coletivo para plantio de coco, além dos roçados, que era para arrecadar fundo para essa associação, uma parte do dinheiro, né, para pagar os custos. A vida coletiva e partilhada, que se perdeu. Então, gente, a gente está aqui já há 1h40. Não, há 1 hora, né? A gente começou às 19h30. Aí eu só queria saber se tem algum comentário, algo que a gente possa incorporar, Cris e seu Antônio, para fechar essa primeira etapa, para vocês terem as pranchas impressas. Eu percebi alguns detalhes que faltam, a gente já meio que anotou aqui, né, Stephanie? Uhum. Mas acho que você entendeu, assim, aquela conversa que nós tivemos, que a gente precisaria ter esse plano B aí inicial, né, por onde começar, que é, lógico, o telhado é a primeira coisa que a gente precisa resolver, né, e os buraquinhos aí para ter a ventilação. Então, acho que esse projeto que Stephanie apresentou aí, a princípio, acho que está posto isso, o chão, o piso, a gente vai pensando no decorrer. Nós tivemos uma reunião essa semana que esse possível investidor, a gente precisa marcar uma reunião oficial com ele com alguma coisa concreta. Então, fiquei bastante, eu imagino que o seu Antônio também, para a gente ir com esse projetinho embaixo do braço. Temos uma parceria, a proposta inicial é essa, é um projeto muito maior, mas para a gente começar, a gente precisa disso. E que legal esse programa, Stephanie, que já calcula os materiais, maravilhoso isso. Porque daí você vai com uma coisa real, assim, né? E fala, até quanto é possível, enfim. A gente está marcando também com o superintendente lá da Superintendência do Patrimônio da União, para a gente ver com relação à documentação da associação. O Wellington conseguiu, lá através do deputado Marcelino Garo, e vamos tentar agendar para o dia 7, para saber que pé estão isso, enfim, as coisas, aos pouquinhos, elas estão caminhando. Né? E é isso que você falou, com documentação, ver edital, coisa assim, e com um projeto pronto, né, planejado, pensado. Acho que é isso, acho que é um grande passo, essa parceria é muito importante para a gente. Assim. Então,
E aí aquela pergunta assim, esse projeto final é um trabalho de um semestre. Qual é o tempo, assim, para a gente ter o caderno embaixo do braço? Olha, é o projeto arquitetônico para a gente ter convicção que esses furinhos não vão arrebentar sua parede, que a gente não vai botar uma telha nova em cima de uma estrutura que vai estar pior do que a telha. Para essas coisas poderem ser realmente validadas, eu até falar isso com Tereza, a gente tá, Carol tá querendo levar a Rosana, que é a professora de estrutura, lá. Porque internamente você não viu, Teca, mas a estrutura é de ferro nas curvas, né? São ferro Sim, boa tem ideia levar a e estrutura. tem madeira no madeiramento do telhado. Então, o próprio ferro, a gente olhando, né, com o nosso olhar de arquiteto, mas não especialista em estrutura, a gente enxerga que são curvas que são engastadas no piso. E elas são autoportantes. E se elas estão, e elas que sustentam o telhado, não necessariamente as paredes. As paredes elas são fechamentos, não necessariamente são estruturais. Essa última que a gente está vendo aqui na nossa frente, pode até ser que ela realmente esteja sustentando, porque ela é a última, mas as outras não, tá? E aí, esse laudo, só a professora Rosana mesmo. Ela tem, inclusive, um aparelho que ela pode medir para saber qual é a profundidade, de quanto que esse pilar está engastado no piso, e o quanto que ele aguenta de peso, por exemplo, né? Nessa curva. E se existe como recuperar o ferro, porque ele está bem enferrujado. E ele tem uma seção muito estreita. A seção que é a espessura dele. Tá, O ideal seria entendi. recuperar, para não perder a curva, né? E outra coisa então ela dando esse aval, a gente pode entregar um projeto mais palpável. Então, Tá. em paralelo, convidar a professora Rosana e Stephanie vai fazer essas alterações que a gente conversou hoje, deixar só esperando esse laudo. Então, não é um semestre inteiro, não. Tá. Eu acho que vai correr em paralelo do que vocês estão fazendo, de tentar essa reunião. Tá. Agora, a professora Rosana tinha sugerido logo agora no início do semestre, porque depois começa a ficar perto de fim de ano e aí é mais difícil. Então, a gente podia sair daqui com uma sugestão de data, tanto para a professora Rosana ir aí, quanto para o professor da fibra do coco, que quer conhecer a fibra do coco. Que eu tô em falta? E que mais? É isso, né? E aí Stephanie fica também sabendo qual é o prazo dela, né? Uhum. Tá bom. Para não dizer que a gente não avançou, Stephanie levou um mês para fazer isso, Nossa, valioso. tá? E também a gente conseguiu essa visita para conhecer a fábrica da fibra lá em Ilha de Maré. Então, em paralelo, a gente está fazendo esses outros investimentos de tempo, né? Porque e vocês da comunidade estão. A Lili vai, né? A Lili. Vai, Aí Como pede não para tinha ela ninguém. fazer um diário de bordo. Anotar tudo, registrar, fazer perguntas. Ela faz. Eu conversei com ela falou, para mim é um imenso prazer representar a comunidade, ela tem sido uma parceira, ela é minha amiga pessoal, mas que está no projeto aí, ela tem comparecido com bastante frequência, tem sido uma parceira, e ela falou, não, eu posso ir, eu tenho um interesse, depois eu faço essa mediação com a comunidade, vai ser um prazer, tal. Ótimo. E parece que Carla vai também. Vai, que bom, que Ela bom. também é ótima para registrar.
Tá. E aí eu queria ver no nosso grupo aqui quem vai, quem não respondeu lá a confirmação, tá? Daiane, conseguiu vaga para você, viu? Então venha desde sexta. Eu vi, prova. E aí o que eu queria ver é que quem está indo faz um diário de bordo também para o grupo de pesquisa. Visita de campo. O que eu estou percebendo? Anota tudo, registra com foto, faz perguntas, tá? Eu sei que é um passeio, mas não é só turístico. Não, Cris? Tem um fundo aí de aprendizado, tá bom, gente? Vai ser Tá sábado, né? especial essa visita técnica, gente. Que pena que eu não vou conseguir ir, mas enfim. Eu também não posso. Stephanie, parabéns, viu, Stephanie? Obrigada. Muito bom mesmo. Agradecida mesmo, gratidão. Também agradeço. E ela começou o projeto em cima do cadastro que a turma anterior fez. Duda tá aqui. Vamos agradecer a Duda também. É verdade, né, Duda? Obrigada, gratidão, Duda, também. Todo mundo, né, gente? Todo mundo, uma mesmo. equipe maravilhosa, né, Cris? Muito. Dedicação mil, todo mundo. É. A gente aqui da comunidade agradece muito essa parceria. Muita gratidão. Então é isso. Eu queria agradecer a presença de todos. É todo um processo, Cris e seu Antônio, que não é como um escritório de arquitetura, que a gente vai lá, diz o que quer, uma semana depois já tem a proposta, aí 15 dias depois já tem o projeto da planta, né, Lídice? Aí 30 dias depois já tem o executivo, já entra na prefeitura, já é um outro ritmo. Mas é o ritmo da universidade, é o ritmo que tudo vira um exercício pedagógico, né? É um projeto de pesquisa, né? E, ao mesmo tempo, a comunidade está sendo beneficiada, né? Então, é uma prestação de serviço em aprendizado, né? Em aprendizado. Mútuo, porque a gente aprende também com vocês. E a gente aprende com vocês também. E deu um outro colorido, assim, na comunidade, na associação de ocupação, de estar lá pensando naquele espaço. E falando um pouco nisso, a gente tem feito naquele espaço da Mandala, uma vez ao mês, o encontro Chá e Prosa. Vai acontecer o terceiro, que vai ser dia 11 de outubro, e aí a gente vai, 11 de outubro, um dia antes do Dia das Crianças, e eu faço um trabalho com as crianças, então